Nossa aula ou nosso PET deste PET 2, ele retrata sobre calor, e a nossa aula dessa semana está dentro de energia térmica. O que é energia térmica? Energia térmica é o que trabalha com variação de temperatura. Esse processo que esquenta, esfria, fica mais ou menos, nós chamamos de morno. Essa variação de temperatura, nós falamos que esse processo é o que nós chamamos de energia térmica. Essa energia térmica ela tem três formas ou três processos de condução, ou três processos de passar de um corpo para o outro, ou três processos que nós chamamos de mudança de estado da matéria. Esses processos são ele: condução, convecção e radiação. Então nós temos aqui, ó, a matéria dessa semana é essa aqui, ó, condução térmica. Então nós vamos trabalhar sobre condução térmica. O que o enunciado nos diz? Nos diz que a transferência de energia térmica, que é o calor, né, que calor é a energia, de um corpo para o outro se dá através dos principais métodos. Quais são esses métodos? Foi o que nós falamos aqui, ó. Método de condução, que é o que vai conduzir por um corpo sólido. Método de convecção, que é um outro método. E o método de radiação. Então nós temos aqui esses três métodos de propagação de energia térmica. Nessa semana o conceito estudado será o que nós falamos condução térmica. O que é a condução térmica? O que ela serve? A condução térmica de calor ocorre através de um meio material, preferencialmente em matéria no estado sólido, como por exemplo uma barra de ferro ou uma xícara de cerâmica, que ao ser aquecida em uma de suas regiões, transfere-se energia entre as partículas para a região vizinha, espalhando o calor por todo o material. Após certo intervalo de tempo, a pessoa que segura o material vai perceber o aumento da temperatura, o aumento do objeto. Então isso aí é o que nós chamamos de condução térmica, um meio de propagação de calor. Quando e como isso ocorre? A condução térmica ocorre com maior facilidade em materiais em que a estrutura atômica permite maior vibração de partículas, ou seja, materiais bons condutores de calor ou condutores de energia. O que são eles? São os metais. Já os materiais que são mal condutores de calor possuem estrutura de menor flexibilidade para a vibração das partículas. É o que nós falamos de condutor de energia, e os outros são isolantes de energia. No caso, os condutores, os metais, os ferros são bem condutores, são fáceis de passar essa energia, ainda que essa energia seja térmica, mas é um tipo de energias. Os isolantes são plástico, madeira, isopor, vidro, que tem a condutividade dele menor, então a dificuldade de passar energia térmica, certo? É possível perceber a diferença entre materiais condutores e isolante térmico através da sensação térmica. O que é isso? Quando se troca com as mãos de uma porta de madeira e na maçaneta de metal. O material condutor dissipa mais rapidamente o calor das mãos que é necessário, no caso, o metal, porque o metal é condutor e a madeira são isolantes. O corpo humano possui temperatura aproximadamente 36 graus, geralmente diferente do ambiente. Em ambiente com a temperatura mais baixa que o corpo, a transmissão de calor do nosso corpo para o meio se faz a sensação de frio. Os agasalhos diminuem esta sensação por serem feitos de materiais isolantes térmicos, dificultando, no caso, a transmissão de calor, no caso, para o ambiente. Então, por isso, quando a gente está meio com frio, a gente acha que a gente está com frio, a gente coloca um agasalho e ele não permite, serve de isolante, que o nosso corpo perca energia para o ambiente. Porque a questão de corpos com diferentes temperaturas, e quando você coloca em contato, a tendência é que um perca para o outro, que ambos fiquem em equilíbrio térmico. Devido a isso, nós usamos aí os isolantes, que no caso é os agasalhos.